Pelos poderes de Grace, tu completou que eu escutei daqui. Não adianta, a gente faz parte do time dos cabelos brancos. Bons dias! Hoje é dia de análise de um filme que eu assisti essa semana, estreou recentemente, chamado Mestres do Universo, ou mais conhecido como He-Man, pelos poderes de Grayskull. Assistiu? Essa análise aqui não vai ser uma análise de cinema, vai ser uma análise na linha do canal aqui, que é espiritual, filosófica, sobre sociedade, etc. Questões junguianas, principalmente, arquetípicas, mas que a gente vai falar coisas anteriores, posteriores e uma mescla de tudo aqui. Eu vou citando cronologicamente a ordem dos fatos e vou trazendo aquilo que me veio na cabeça. Enquanto eu assistia o filme, eu anotava lá no celular o que me vinha de insight e depois eu preparei um pouquinho melhor, estudei mais e aí trouxe isto que eu vim trazer para vocês. Primeiro, lembrando que eu falarei aqui sobre arquétipos. Arquétipos foi difundido por Jung, mas já foi trazido lá por Platão, antes de Cristo. Depois Santo Agostinho, depois, vou lembrar quem que foi depois, mas uns filósofos lá do século, acho que 12, 13 por aí. E depois Jung, que trouxe uma visão um pouco mais científica sobre isso, né? Aí ele trouxe sobre o inconsciente coletivo. Mas as figuras arquetípicas, que são símbolos, assim como o herói e o vilão que existem nos principais filmes, são símbolos, arquétipos. Aquilo que, de uma forma geral, toda a humanidade entende aquilo como sendo um herói e um vilão. Tá? Individuação, marquei aqui também. Kepler, né, foi o outro... naquela época, filósofo, cientista, matemática, era tudo a mesma coisa, né? Eles eram super inteligentes e a gente aqui nas aulinhas de inglês. Processo de individuação que Jung trouxe, dá para a gente separar em 4 etapas, que é a reintegração ao todo, como algumas linhas espirituais falam, e ele gostava de falar sobre trazer as partes inconscientes, trazer consciência a essas partes, integrar tudo ao self, de novo. A gente entende as nossas personas, os papéis que a gente desempenha na sociedade, a gente encara as nossas sombras, aquilo que a gente finge que não tem, aquilo que a gente precisa ver para corrigir, né, nesta vida. Depois a gente tem a noite escura da alma, um encontro com o self, com o eu superior, com a alma, com Deus, com o espírito, e a gente renasce. A ordem aqui nem sempre segue exatamente isso, cada um tem o seu processo de individuação. Então, quando a gente fala de arquétipos, os filmes, eles se baseiam muito na jornada do herói, que já é bem difundido por Joseph Campbell, se não me engano foi em 1949 que ele trouxe o monomito, estudando os arquétipos de Jung. Então Jung trouxe, décadas de 10 e 20, os arquétipos, bebendo já desses outros sábios que eu já citei aqui. Campbell, em 49, ele fala do monomito, e George Lucas, lendo o livro do Campbell, de uma forma muito majestosa, conseguiu trazer para o cinema, para Hollywood, na formato do Jornada do Herói, né, em 12 passos. Tá? Para começar, o filme começa em Eternia, que aqui, no meu leigo entendimento, a gente pode considerar como se fosse lá no paraíso, né, onde as coisas são floridas. Porém, em algum momento o esqueleto chega e acaba com a porra toda, destrói tudo. Nesse momento, para que a espada que o esqueleto estava buscando, em teoria traz o poder do universo para quem a detém, a feiticeira, que existe uma feiticeira que guarda a espada, pega a espada, dá para o He-Man e abre um portal e ele vaza. Né? No que ele vaza, ele cai em um planeta desconhecido que é a Terra. Deixa eu me deixar mais claro, porque escurece cedo, né, nessa época. É 5h40 agora? 5h47, o sol já se pôs.
Nesses 15 anos que ele passa aqui na Terra, a gente pode dizer que ele entrou na Matrix. Olha o filme da Matrix aqui. Muito bom também. Nesses 15 anos ele assume as personas que eu falei lá no começo. Ele trabalha como analista de RH. E ele, eu falei das sombras, encarar sombras, ele tem 4 principais sombras, né? Eu vou trazer 3 aqui. Ele, enquanto de analista de RH, ele tem uma chefe que é extremamente escrota. Ele mora com um roommate, né, que desacredita da história dele, porque ele fala para todo mundo que ele veio de um planeta chamado Eternia, conta dos mitos que aconteciam lá, mitos para cá, né? Para eles era a realidade. E ninguém acredita. Então ele tem essa sombra das pessoas não acreditarem nele. E tem uma fase marcante também, uma cena marcante, onde que ele está em um date com uma garota e é desastroso. Então são as sombras, que depois eu vou falar como que essas sombras se linkam a um personagem. Tá? Próximo. Lembrando que durante esses 15 anos ele fica procurando a espada dele. A feiticeira fala que com a espada ele reencontraria o caminho para a Eternia. Só que quando ele cai na Terra, ele cai num lago, num riacho, num riozinho, sei lá, ele se perde da espada. Então ele fica esses 15 anos procurando a espada. Que é o propósito dele, voltar para a Eternia. Nós não estamos aqui todo momento procurando o nosso propósito de vida. O link então. As sombras é o próprio esqueleto. O esqueleto é só uma personificação. É colocar para o externo aquilo que nós temos dentro de nós. Então, para ficar mais palatável, o que está dentro, as sombras, é representado pelo esqueleto. E depois no final do filme, vou falar no final, depois, como que também ele vem para cá. Bom, ele encontra a espada dele, ele consegue voltar para Eternia, e aí ele naturalmente vai buscar os amigos, a família dele. Ele não sabia quem estava vivo, quem não estava. Quem veio buscar ele na Terra através do sinal da espada foi uma amiga de infância dele. Ele veio para cá com 10 anos. E quando ele encontra as pessoas, ele percebe que os principais personagens estão vivos, inclusive o pai e a mãe. Indo mais para o terceiro ato do filme, falando em 3 atos, há um momento em que o esqueleto começa a lutar com o He-Man. Ele já transformado em He-Man, o Adam já transformado. A feiticeira, que tem também uma feiticeira do mal, lança um feitiço no Adam, o Adam fica paralisado. O esqueleto está com o pai para desviver o pai dele. O He-Man, sem poder fazer nada, em um certo momento paralisado, em um certo momento ele consegue tirar aquela energia vai para dentro da caverna e desmorona a porra toda. O teto cai sobre o pai do Adam, o rei Handor, que no meu entendimento é a dureza do ego. Ele sempre falava que o mundo não é para os fracos. Isso é algo que o ego, personalidade, diz pra gente, né? Um tabu. Quando o teto cai no rei Handor, ele consegue falar algumas palavras para o filme ficar bonitinho. E naturalmente ele desvive. Né? O Adam, o He-Man, ele utilizou a força bruta. E na força bruta ele acaba desvivendo o pai dele. O Adam, por essência, não é desse jeito. A gente lembra dos desenhos, né? Vocês dos cabelos brancos. E ele, utilizando a força bruta, que é o que o pai dele gostava, ele faz o teto cair sobre as velhas estruturas. E a partir de então começa a fase em que o Adam busca reintegrar as partes dele. Tá? E aí, He-Man e Esqueleto começam a travar uma porrada. Dá para deixar mais claro ainda? Dá. Borra a imagem, né? Mas faz parte. E nessa luta, o Esqueleto lança um feitiço, uma energia na espada do Adam. Ele ainda não estava transformado aqui. E a espada se quebra. Lembrando que o Adam está
desorientado, porque ele vê que está todo mundo desvivendo, Eternia está sendo de novo destruída. Aquela espada destruindo é o próprio ego dele estilhaçando. Né? Tudo aquilo que eu acreditava quebrou-se. Nessa, o esqueleto pega essa espada quebrada, um pedacinho, cotoquinho dela, a base, e crava no peito do Adam. O Adam chega então na noite escura da alma, no fundo do poço, aquele momento em que todos nós já vivemos de crise existencial profunda. E aqui ele vai revivendo as sombras que ele tinha na Terra, e essas sombras eram acompanhadas do esqueleto. O esqueleto acompanhava a chefe escrota, acompanhava o amigo dele, o roommate dele, estava lá no dating dele. Então, nisso, que depois o esqueleto escancara as sombras dele, e na noite escura da alma as nossas sombras são escancaradas, esfregadas na nossa cara, surge a feiticeira, aquela que guardava a espada. Surge num formato de águia, toda bonita. Pode ser a consciência, o self, né? E aí conversa com ele, falando, Adam, o poder não está em você. Desculpa, o poder não está na espada. O poder está em você, dentro de você. Vai lá e faz o que você tem que fazer. E nisso ele revive, né? E no que ele revive, a espada vai se juntando. É nós juntando as nossas partes quebradas do nosso ego, nos reintegrando ao todo. Lembrando que o mantra, o bordão dele, o gatilho, o que você quiser chamar aí, é eu tenho a força. Então é eu, né? A espada tem a força. E é eu tenho a força, né? Eu tomo a força, né? Então está dentro de si. Sempre esteve. Próximo. E aí depois que nisso quando o Adam revive, ele já está como He-Man, né? Com as forças do universo. Ele é praticamente um deus. E aí ele, em vez de meter a porrada no esqueleto, ele, vamos conversar. Isso até virou piada, né? Como assim, pô, He-Man conversando? Sim. Os filmes hoje, muitos deles, vêm falando sobre a regeneração que a gente está vivendo. Essa fase de transição planetária. Do mundo de provas e expiações para a regeneração. A força não é mais força bruta. A força é você conter. Sabendo que você tem todo o poder do universo. Você prefere a mansidão do silêncio. Ele até fala que o esqueleto foi mal amado na infância. Assim, talvez você tenha sido mal amado na infância. Então aqui é o domínio do... E o esqueleto fala, você é muito fraco. Você não sabe usar força. E o Adam fala, eu sei usar, só prefiro não usá-lo. Ele não é inofensivo, ele é pacífico. O domínio do self sobre os desejos do ego. Tô ficando escuro, mas minha voz continua saindo. Fiquem aí, tá acabando. Nisso, o esqueleto não quer conversar, né? Para dar um tchan na história, não seria interessante, né? Ele ficar conversando e acabou assim. O He-Man tem que desviver o esqueleto e assim acontece. O esqueleto sendo as nossas sombras, esse desviver de esqueleto, na minha interpretação, é de fato agora já a integração das nossas partes quebradas. As sombras que antes me atormentavam já não me atormentam mais. Não quer dizer que eu expulsei elas, que eu não lembro mais delas. Que agora eu trouxe luz a elas, eu trouxe consciência às minhas sombras. A partir daí, a paz volta a reinar em Eternia. A partir do momento que a gente traz luz, consciência às nossas sombras, em que nós nos curamos internamente, a paz externa reina, já que o externo é só um fruto do interno. E aqui até no finalzinho ele relembra dos nomes, né, dos guerreiros lendários. No meio do filme tem uma piada e no final ele ressignifica os nomes que antes, na infância, eram como se fossem traumas, pesadelos. Depois ele ressignificou. Mais uma vez trazendo essa parte arquetípica da cura de nós. E o filme acaba com ele no tigre verde dele. E para finalizar eu quero relembrar aquela música que a gente ouvia. E no caminho para vir para cá eu fiquei escutando a música do He-Man. Lembra do
trem da alegria. Unidos venceremos a semente do mal. As nossas partes quebradas, unidas, os nossos estilhaços, a hora que trazermos consciência, unirmos todas elas, venceremos a semente do mal. A semente do mal são os desejos da nossa individualidade. A gente se torna, depois disso, parte do todo. O próprio self, a parte integrante, já sendo o próprio Deus Pai e Mãe.